E eu gosto de documentar, porque senão depois a gente nunca documenta. Sempre documente quando você está desenvolvendo, porque deixar para depois é igual a não fazer. Tá? Então o que esse load vai fazer pra gente? Load config options from a YML file load environment variables starting with e eu vou pensar. Eu vou dar um. Tá, deixa eu explicar isso aqui, né? Então, esse arquivo, esse método vai carregar as opções de um arquivo YML. E se existir uma variável de ambiente bpp underscore uma opção que existe, eu vou substituir. Então, por exemplo, se existir um example bpp underscore database, vou pegar aqui o nosso arquivo database login level underscore login level vai substituir a opção login level, tá? Então é assim que isso vai funcionar. Primeiro tem um arquivo de configuração com as opções. Se por acaso on the fly, no momento de execução, você quiser mudar alguma opção sem mudar o arquivo de configuração, você pode setar uma variável de ambiente, assim, bpp login, por exemplo, e essa variável de ambiente vai substituir nossa configuração do arquivo. Então, a variável de ambiente tem precedência sobre o arquivo. E mais, eu vou permitir com que a gente consiga mudar qual que é o arquivo de configuração que a gente está lendo, porque é chato deixar isso hard-coded, isso no código, onde que o arquivo de configuração está. Pode ser que a gente tenha que instalar no nosso sistema, no ambiente, que não tem esse caminho, essa pasta criada. Então, eu quero ser capaz de mudar a pasta. Então, eu vou dizer que se uma variável de ambiente bpp, sei lá, server config, se essa variável de ambiente estiver definida, ela vai ser usada como caminho para o nosso arquivo, no lugar do caminho default. Instead of the default config path. Tá? Espero que tenha ficado claro o que esse método vai fazer. Se não ficou, ficou sim. Tá bem claro. Então, vamos implementar esse método load, que agora a gente vai começar a usar a biblioteca config. Primeiro, eu vou ler o arquivo de configuração. E eu vou ler primeiro a minha variável de ambiente. bpp server config. Acho que eu tenho que importar env. Provavelmente. Pronto. E var retorna um result, tá? Se a variável não existe, ele vai retornar um erro. Eu vou tratar esse erro com um wrap or, que quer dizer desempacota esse resultado ou então retorna esse valor default. E o default vai ser o caminho default para o nosso arquivo. Que vai ser... vou criar uma constante aqui. Default config file. Deixa eu jogar isso para baixo, né? Porque ninguém merece. Default config file. Esse default config file não existe. A gente vai definir aqui. Static default config file do tipo stir igual a isso. E vamos supor que isso vai estar no meu home, que é o tilde ponto, não, vou chamar isso de bpp ponto
config bpp server. Então esse vai ser o caminho padrão. Se você quiser mudar esse caminho, é só setar essa variável de ambiente para o caminho que você quer, tá? Então, instalando nosso config file. Opa, cliquei no que eu não queria. Por enquanto eu só tenho o caminho do config file, tá? Só tenho o string. Agora que a gente vai ler ele. Let config equals to config. Agora a gente tem um conflito, porque a biblioteca que eu quero usar chama config. E a minha classe também chama config. Então eu vou ter que importar ela aqui, usando uma mágicazinha só para renomear ela. Então eu vou usar config, tá vendo? O objeto que eu quero usar. Eu vou só renomear ela para config base, por exemplo. Que aí eu consigo usar ela. Já que eu já estou aqui, eu sei que eu vou precisar de environment, eu sei que eu vou precisar de file. Que eu quero ler de um arquivo e quero ler de uma variável de ambiente. Tá? Então, de volta aonde eu estava, config é igual a config base builder. Agora a gente vai adicionar um source. E o source vai ser primeiro o file. Lembra que eu falei da ordem de precedência. O que está por último tem uma maior ordem de precedência. Como é comum em configuração, em programação. Config file, que é o que eu criei ali em cima, que vai ser o nome do arquivo. Só que tem que ser um stir. E eu quero dizer que esse arquivo é obrigatório. Então vou colocar required para true. Required, vamos ver se o padrão já é true. Se o padrão for true... muito bem documentado essa biblioteca. Não tem documentação dizendo se esse required já tem um default ou não. Então, por via das dúvidas, eu vou setar. Eu vou adicionar um outro source, que vai ser aquele environment. O environment, igual eu tinha falado, com o prefixo. Gente, essa biblioteca já tem tudo. Que vai ser aquele BPP, que eu defini na documentação. E eu ainda posso definir o separador, que vai ser underscore. Então, BPP, eu acho que como ele tem um separador, isso aqui vai ser isso aqui na realidade, tá? Underscore vai virar ponto. Vamos ver, eu tenho quase certeza. Isso. E no final das contas eu quero construir isso. Vai me retornar um resultado. Então aqui eu estou lendo um arquivo de configuração, eu estou construindo um config a partir de um arquivo de configuração e ou variável de ambiente. Agora vamos tratar o erro. Se esse config funcionou, eu vou mapear criando o meu tipo de config, deserializando, usando aquele deserialize que eu defini aqui, tá? Isso... Vou só desempacotar o erro. Certo? O que ele está me dizendo aqui? Provavelmente o retorno está diferente. Isso, que eu tenho que mapear o erro. Está me dizendo aqui, ó, o tipo que está retornando é diferente. Eu esperava um result de bpp config, se me retornou de config e erro bpp config. E se você me retornou um result com config error. Então a gente tem que mapear esse erro também. Então, map error. A gente vai usar aquele report que eu usei no passado para a gente mapear esse erro. Eu vou transformar esse erro no report e vou mudar o contexto dele no bpp config error com a minha string config could not be loaded to string. Deixa ele reprocessar aqui, que ele tá lento, mas é isso. Então, ó, meu deserialize provavelmente está faltando um import. Então é isso, parece que a gente não tem mais nenhum erro aparente.
que eu estou fazendo aqui? Só uma revisão. Primeiro, definir o nome do arquivo. Segundo, li esse arquivo, li tanto o arquivo quanto a variável de ambiente para formar o meu config. E depois eu serializei o tipo config da biblioteca config para o meu tipo config, tá? Para garantir que eu tenho o tipo com as definições que eu queria. Beleza? E agora a gente vai usar isso. Tá indo bem. Config tá aqui. Deixa eu ver. Agora eu não vou usar o default. Eu vou usar aquele método load que eu criei, certo? E o load me retorna um result. Como eu estou na função main aqui, eu não tenho mais a opção de só jogar o erro para cima, usando o report, tá? Usando o map error e depois report. Aqui eu vou ter que finalmente tratar meu erro. Eu vou usar a construção if let, ou seja, se isso for ok, eu vou fazer isso. Se não, eu vou aí sim soltar um erro. Failed to start. Nesse caso aqui não tem mais como fugir. Se deu erro, deu erro. Tá? E aqui, se for ok, eu tenho um config file, um config objeto meu, e a partir dele eu posso finalmente instanciar a minha classe, que vai ser essa node service. Então, vou dizer que... ainda não, falta uma coisa. Porque como que eu inicializo essa classe a partir de um config? Porque até o ponto que eu cheguei aqui, beleza, eu tenho um config, mas eu ainda teria que passar todos os parâmetros um a um. Então eu vou implementar mais uma coisa. E agora vai ser um trait. Eu acho que é a primeira vez que a gente implementa um trait. Talvez. Eu não vou explicar trait com detalhes, tá? Vale a pena ler isso da documentação. Eu coloco o link aqui em cima. E ler a documentação para entender o que é um trait, porque é importante e é algo que a gente vai usar várias vezes no projeto, tá? Então vamos definir aqui na cabeça do meu config. Eu vou definir um trait que eu vou chamar de public trait from config. Ele tem que ser sized. Outra coisa, sized e unsized para traits é outra coisa que vale a pena ler para entender. Vou deixar um outro link aqui em cima para quem quiser dar uma olhada, tá? E eu tô falando que vou deixar o link aqui em cima, vocês sabem que eu sou noob no YouTube, né? Eu acho que dá pra deixar o link aqui em cima. Se não aparecer o link é porque eu não consegui, desculpa. Sou um programador, não um YouTuber. Mas vamos explicar o que é esse trait aqui. O que ele vai fazer? Eu vou enable building struct from config attributes. Tá, o que isso quer dizer? Quem implementar esse trait, o trait é como se fosse uma instância em Java, é como se fosse uma instância, como se fosse uma... Nossa, qual a palavra? Uma interface que tem que ser implementada, tá? Mas no caso aqui ela não tem que ser implementada, ela adiciona features para um objeto que já existe. É um pouco diferente o conceito, tá? Por isso que eu falei que vale a pena ler, porque agora é a hora que a gente começa a esbarrar em alguns paradigmas que são diferentes em Rust do que outras linguagens orientadas ao objeto, tá? A gente não tem herança, a gente tem especificação usando traits. Pelo menos é assim que eu chamo. Não sei se tem outro nome. Acho que é isso. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que quem implementar esse from config tem que implementar um método que eu vou chamar de from config, que vai receber um config e vai retornar um result de self maiúsculo, que vai ser a classe que eu quero instanciar from config, iniciada estaticamente, e bpp config error, que é aquele erro que a gente definiu. Tá? Esse é o meu trait. Eu quero dizer que quem implementar from config tem que ter um jeito de ser construído a partir de um config. Aí agora a gente vai vir aqui no meu main
e implementar from config para essa galera. Então, implement from config for node service. De novo, ele já vai me sugerir o método que eu tenho que implementar, que é o meu from config. E como que eu implemento esse método? Eu simplesmente inicializo minha classe estaticamente, usando o que tem na configuração. Aquele config é o objeto que a gente criou, então ele tem exatamente aqueles tipos que a gente criou. Então, service name vem de service.name. Service config, service.name. Isso tem que ser público, né? Pronto, agora sim eu devo ser capaz de acessar o name. Sim. E notedown. Como que eu vou inicializar o notedown? From config. E eu vou passar esse mesmo config aqui. Por enquanto isso vai dar erro porque o meu notedown está aqui embaixo e ele ainda não implementa from config. Mas isso vai ser resolvido já já. Vou implementar from config for nodeDAO. Vou implementar os métodos, no caso o método. E do mesmo jeito, eu vou simplesmente... Come on, é nodeDAO, não é node. Eu falei que eu ia errar de novo? É óbvio. Vou adicionar os métodos que faltam. Vai ser config. Ponto. No caso aqui, nodeDAO tem uma database connection string. Eu vou clonar isso porque eu não tenho ownership sobre o config. Tá vendo que eu recebi só uma referência dele? Eu peguei ele emprestado. Eu não posso usar as coisas dele sem clonar. E mesma coisa aqui. config.database.passwordString clone. Tá. E isso retorna um result. Então, eu vou só empacotar ele num OK, tá? Se o que eu estivesse inicializando aqui tivesse alguma chance de dar erro, eu poderia retornar um erro aqui, poderia trazer esse erro. Mas como eu estou só pegando a configuração e escrevendo ela no atributo, é de boa. Pode ser que eu tivesse que, por exemplo, instanciar um outro objeto aqui, ou checar por alguma coisa na configuração, aí sim eu poderia retornar um erro. Mas nesse caso aqui é bem simples. E, do mesmo jeito aqui, eu tenho que clonar. E qual que é o problema aqui? Aqui, ó, o meu from config retorna um result, lembra? E aqui eu espero no node um notedown, não um result de notedown. Para que isso funcione, eu vou simplesmente colocar uma interrogação aqui no final, que quer dizer que se isso der erro, eu retorno. E do mesmo jeito, isso retorna um OK. Então aqui é o caso que eu acabei de falar, que é o porquê que isso aqui retorna um result. Porque pode ser que a minha configuração falhe, pode ser que esse nodedown falhe em ser configurado a partir do arquivo. Daí eu quero retornar esse erro para cima, para depois lá no final, no meu main, eu entrar em pânico e imprimir só o que aconteceu de errado, tá? Então, ok, agora que eu tenho o config e tenho um jeito de inicializar minha classe de config, eu consigo fazer aquilo que eu falei, que é inicializar o meu node, chamar só de service, dizer que ele é um node service from config, e eu vou passar o meu config. Pronto. Eu sou capaz de inicializar o meu objeto, node service, sem me preocupar com quais atributos ele precisa, porque os atributos é algo que eu vou estar lidando no meu arquivo de configuração. Muita coisa, né? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Para garantir que está tudo certo, a gente vai compilar, né? Porque código que não compila não serve para nada. Isso vai demorar um pouquinho para compilar, porque tem biblioteca nova
e meu computador tá uma carroça. Mas assim que compilar, vamos ver se eu cometi algum erro. Que a gente vai corrigir os erros. Opa, já tem um erro aqui. Core Panic. Por que? Eu não precisava ter importado isso não. Isso foi o IntelliJ que importou pra mim sem querer. Vou tentar de novo. Bom, agora parece que vai. Tem um tanto de coisa que não foi usada, mas é porque a gente não usou a classe que a gente criou ainda, né? Então faz sentido. Não classe, né? O struct. Bom, compilou. Já é um primeiro passo. Vamos tentar executar isso e ver o que acontece. Eu sei que não vai funcionar porque a gente não tem... talvez eu consiga fazer funcionar. Vamos ver. Lembrando que o arquivo... Os binários ficam em target, debug, bpp, server. Debug, bpp, server. Se eu tentar executar isso, ele vai entrar em pânico, dizendo que ele falhou para iniciar. Porque o arquivo de configuração padrão que eu tinha colocado não existe, né? Que é aquele... cadê o endereço? Aqui, ó. Esse default config file não existe. Vamos tentar setar um caminho diferente para esse config file. Export bpp server config igual a... Deixa eu ver onde que eu tô aqui primeiro. Isso aqui é onde eu tô. Então, export bpp server config igual users de Tavares dev red paper config server.yml. Então você tem a variável de ambiente no meu caminho alternativo. E agora vamos ver se funciona. Funcionou. Ele imprimiu meu hello world, que tá... Se a gente olhar aqui no main, meu hello world tá depois de tudo. Então quer dizer que ele conseguiu instanciar meu objeto server, tá? Para comprovar, vamos mudar isso aqui. Vamos dizer que eu quero imprimir this is the service. E aqui service dot... tem que ser público. Vamos pegar isso aqui e dizer que service... Node service, isso aqui é público. Então agora eu posso vir aqui e imprimir service.name. É um result. Dot service name. Pronto. Então se eu compilar de novo... Opa. Eu não posso usar interrogação aqui porque eu não estou retornando. Aqui eu tenho que tratar meus erros. Gente, me perdoem, eu vou só dar um wrap aqui rapidinho, porque eu só quero ver isso funcionando. E toda vez que eu faço uma burrada dessa, algo que eu sei que depois eu vou esquecer, eu coloco um to-do, remove, unwrap, and handle errors. Porque isso garante que quando eu for comitar esse arquivo, na hora de comitar aparece uma lista de to-dos que foram deixados para trás. Aí eu consigo revisar meus to-dos antes de comitar. Isso garante que eu não esqueça as coisas que eu prometi que eu ia corrigir depois. Tá? Eu faço isso com bastante frequência nos meus projetos. Porque eu me conheço, eu sei que se eu deixei para depois eu esqueço. Então, compilou. Vamos lá. Aí, this is the service, node service. Quer dizer que ele conseguiu ler o que estava no arquivo de configuração e ele inicializou minha classe com isso, tá? Gente, é isso. Hoje a implementação foi mais simples, mas eu tentei explicar com um pouquinho mais de detalhe, porque eu sei que não adianta nada a gente fazer um vídeo curto ou um vídeo
com muito conteúdo se eu não consigo explicar o que é interessante, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Curte, compartilha com a galera que vocês conhecem que podem ter interesse para ajudar o canal a crescer. E é isso. Muito obrigado. A gente se vê no próximo. Abraço.